boa tarde, boa noite. Desejo que a graça e a paz de Cristo esteja com cada um que está do outro lado. Que bom poder compartilhar um pouco da palavra de Deus com você. A partir de hoje eu quero tentar estudar o primeiro evangelho da Bíblia, Mateus. E a cada dia nós vamos tentar estudar uma parte de cada capítulo. Nós vamos estudar hoje o capítulo 1. Vamos falar um pouco, sobre o capítulo 1. Eu quero ler aqui alguns versículos, a partir do versículo 1, provavelmente até o versículo 11. Se você tiver a sua Bíblia e quiser acompanhar comigo, fique à vontade. Diz assim: Esta é a lista dos antepassados de Jesus Cristo, descendente de Davi, que era descendente de Abraão. Abraão foi pai de Isaque, Isaque foi pai de Jacó, e Jacó foi pai de Judá e dos seus irmãos. Judá foi pai de Pérez e de Zerá, e a mãe deles foi Tamar. Pérez foi pai de Esrom, que foi pai de Arão. Arão foi pai de Aminadab, que foi pai de Nazom, que foi pai de Salmão. Salmão foi pai de Boaz, e a mãe de Boaz foi Raabe. Boaz foi pai de Obed, e a mãe de Obed foi Ruth. Obed foi pai de Jessé, que foi pai do rei Davi. Davi e a mulher que tinha sido esposa de Urias foram os pais de Salomão. Salomão foi pai de Roboão, que foi pai de Abias, que foi pai de Asa. Asa foi pai de Josafá, que foi pai de Jorão, que foi pai de Uzias. Uzias foi pai de Jotão, que foi pai de Acais, que foi pai de Ezequias. Ezequias foi pai de Manassés, que foi pai de Amon, que foi pai de Josias. Josias foi pai de Jeconias e dos seus irmãos, no tempo em que os israelitas foram levados como prisioneiros para a Babilônia. Essa é uma relação dos antepassados de Jesus. Obviamente são muitos mais outros nomes de descendentes. Eu, na verdade, não li tudo porque o nosso tempo é breve. E eu queria apenas destacar alguns personagens desse texto, porque algumas Bíblias chamam esse primeiro capítulo de genealogia de Jesus. E genealogia é uma coisa que poucos gostam de ler, poucos gostam de estudar, porque pensam assim: a genealogia, falar sobre descendência, não traz muita informação, não traz muito ensino. Mas eu quero destacar aqui alguns pontos, como nós já falamos. Dizer a você que os antepassados de Jesus e que a Bíblia faz questão de gravar, de destacar, foram pessoas como eu e você. E talvez eu digo até mais, pessoas que tiveram dificuldades na vida muito maiores do que eu e você. E se fôssemos observar falhas, inclusive, poderíamos dizer: mas como pode ser que Deus tenha permitido que pessoas assim tenham feito parte da linhagem do seu próprio filho? Eu digo a você que Deus, ele não escolhe filhos prediletos. Ele tem filhos e a todos esses filhos ele ama, cada um com a sua maneira de ser, cada um com a sua característica, cada um com a sua forma de se apresentar. Deus ama a todos. E eu quero destacar aqui uns 3 personagens que, inclusive, se não houvesse esse livro de genealogia, esse capítulo, perdão, de genealogia, seria um pouco mais difícil a gente fazer alguns destaques. Vamos lá. Começa falando sobre Abraão no versículo 2. Abraão teve toda a sua descendência. E aí chegamos lá no versículo 4, Abraão, pai de Aminadab, que foi pai de Nazom, que foi pai de Salmão. Salmão foi pai de Boaz, e a mãe de Boaz foi Raabe. Você sabe quem foi Raabe? Raabe foi uma prostituta encontrada nos muros de Jericó quando o povo de Israel invadiu Jericó. E alguém poderia dizer: oh meu Deus, como é que pode? Na linhagem do Filho de Deus, na linhagem de Jesus, encontra-se uma prostituta? Sim.
Raabe era uma prostituta. E foi ela quem livrou aqueles espiões de Israel quando foram olhar a terra prometida, o que havia por trás das muralhas de Jericó, e foi ela que deu livramento a esses homens. Veja que Deus poderia ter escolhido qualquer outra mulher com profissão, ou que fosse até uma profetisa, alguém que trabalhasse no templo, mas não. Deus quis que fosse Raabe, que fosse uma prostituta, para que a gente veja que Deus não discrimina ninguém. E aí continua o texto bíblico. Boaz foi pai de Obed e a mãe de Obed foi Rute. Deixa eu dar uma paradinha aqui também. Rute era moabita. Rute não era da tribo de Judá, não fazia parte do povo judeu. Rute fazia parte de um outro povo, mas que por ter se casado com um judeu, tornou-se também judia. Não por linhagem de sangue, mas por ter se casado com um judeu. E aí, para aqueles que têm preconceito pelo fato, poxa, mas Deus trouxe Ruth de um outro povo, de um povo estrangeiro. Mas se a herança era dos judeus, por que é que Deus não escolheu uma mulher judia, de sangue? Simplesmente porque esse Deus é Deus de todos os povos. A partir de Jesus Cristo, quando Paulo vai anunciar o Evangelho, ele vai anunciar aos gentios, aos povos que não eram judeus. Então vejam que na descendência de Jesus, nós já temos aqui uma mulher que foi avó do rei Davi, do grande rei Davi, e que não era uma judia de sangue. E aí, continuando o texto, nós vamos ver o versículo 6, que foi pai do rei Davi. Davi e a mulher que tinha sido esposa de Urias foram os pais de Salomão. Salomão foi pai de Roboão e assim sucessivamente. Agora nós encontramos na citação Davi, o grande rei. Mas veja que o escritor sagrado, ele faz questão de destacar que Davi, o grande rei, foi pai de Salomão, tido como o mais sábio de todos os povos da antiguidade. A Bíblia não esconde o erro de Davi. A Bíblia faz questão de dizer Davi e da mulher que tinha sido esposa de Urias, com quem Davi cometeu adultério. Óbvio que não foi Salomão o fruto do adultério, porque quando Salomão nasceu, Urias já havia morrido, mas antes da morte de Urias, Davi se envolveu com a esposa dele. E a Bíblia faz questão de dizer que o grande rei Davi, homem que Deus amava, ele está na genealogia, na linhagem de Jesus, até porque os profetas disseram que o Messias seria descendente de Davi, e Davi está aqui na genealogia, mas para que Davi não se engrandecesse, não se enaltecesse, ou para que alguém pudesse adorar a Davi, a Bíblia faz questão de destacar, Davi também foi um homem falho. Aliás, dessa relação aqui, gente, todo mundo foi falho. Todo mundo cometeu falhas, erros, pecados. E é por isso que o apóstolo Paulo, quando escreve suas cartas mais adiante, ele vai dizer: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aonde o pecado foi grande, a graça de Deus foi maior. O pecado que o homem cometeu, a mulher, eu digo homem no sentido genérico, o pecado que o ser humano cometeu, a graça de Deus, o perdão de Deus foi tão grande, foi tão maior que foi capaz de cobrir. E eu vejo esse texto o seguinte: a graça e a misericórdia de Deus. Querido, não importa a sua condição. Jesus diz: venha como está. Venha como está. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo mais ele fará.
Há muitas pessoas que se culpam e dizem assim: eu não tenho condição de servir a Jesus com a vida que eu levo. Óbvio que você tem condição. A palavra de Deus diz que o Filho do Homem, Jesus, veio buscar e salvar aquele que havia se perdido. Olha, o próprio Jesus falou: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. E justamente Jesus veio por mim e por você, para morrer por nós, para que pudesse salvar-nos da condenação eterna. E esta é a palavra que eu tenho para você hoje. Que Deus possa te abençoar, nos abençoar e que tenhamos um dia na presença de Deus. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai querido, no nome santo de Jesus, eu quero entregar esse dia em tuas mãos, a nossa vida, família e todos aqueles que nos ouvem, Pai. Que a tua imensa graça possa nos alcançar e que ninguém se sinta culpado de nada, porque o sangue de Jesus já nos purificou. Que o teu Santo Espírito possa entrar e habitar em cada coração. Ó Deus querido, levando esperança, salvação e paz. Assim nós oramos no nome santo de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Deus nos abençoe, nos dê um dia em sua presença, de paz e alegria no Espírito. Fica com Deus, um beijo no seu coração.